Agora, nós vamos ver o que é que essa equação nos diz, mesmo antes da gente desenhar a forma da trajetória, essa equação já está nos dizendo uma opção de coisa. Quer ver? Será que essa equação descreve uma trajetória limitada ou infinita? Depende do epsilon, não é verdade? A pergunta é, será que essa trajetória descrita por essa equação é limitada? E o que quer dizer ser limitada? Quer dizer que o R ele não pode crescer mais do que um certo valor máximo. O R vai ter um valor mínimo e um valor máximo. Você já sabe que a órbita limitada vai ser uma órbita como essa, tá vendo? Olha o R mínimo aqui, olha o R máximo aqui. Né? Para isso descrever uma órbita limitada, o R dado por essa equação não pode ficar nem menor do que um certo valor, nem maior do que outro. Tem que ser limitado. Isso, se a órbita não for limitada, será um outro tipo de cônica, mas essa equação descreverá a órbita de qualquer maneira. Essa equação descreve qualquer órbita, olha só. É uma equação completamente geral. Por exemplo, ela tem que conseguir descrever a órbita de um objeto que não está preso ao sistema solar. Né? Um objeto que vem, se aproxima do Sol e vai embora, e nunca mais volta. E isso foi o que eu disse, aliás, há uns 10 minutos atrás. Esta aqui é a equação geral, equação em coordenadas polares de uma cônica qualquer. Pode ser uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola, que são as três cônicas que nós conhecemos. Né? Nós vamos ver que ser elipse, ser hipérbole ou parábola vai depender deste epsilon aqui. Porque é esse epsilon que vai me dizer se essa órbita é limitada ou não. Quer ver como? Ser limitada significa que esse R nunca pode ultrapassar um valor máximo. Ou seja, que o R não pode ir para infinito. Não é? É isso. E como é que eu posso garantir que esse R não vai para infinito? Para isso eu tenho que garantir que esse denominador nunca seja zero. Não é? Então a pergunta é, será que 1 mais epsilon cosseno φ pode ser zero? Cosseno φ aqui, ó, isso aqui vai dar menos 1 sobre epsilon. Acontece que isso aqui não pode ser sempre verdade, porque o cosseno φ é limitado, não é? Então, se o epsilon for meio, por exemplo, isso aqui vai dar menos 2, ou seja, não pode ser um cosseno, não é? Se eu tiver um epsilon que seja, vamos ver quais são as possibilidades que eu tenho. Na verdade, estamos vendo aqui que o valor de epsilon igual a 1 é o valor que vai separar as órbitas de um jeito ou de outro, né? Então, vamos ver aqui, epsilon menor do que 1, igual a 1 ou maior do que 1, que é a que a gente pode inferir desse nosso raciocínio. Se o epsilon for menor do que 1, então, essa órbita aqui vai ser o quê? Aberta, fechada, limitada, ilimitada. Mas se o epsilon for menor do que 1, isso aqui nunca pode acontecer. Não é verdade? Então, o denominador nunca pode ser zero. Se ele nunca pode ser zero, você tem aqui uma órbita limitada. Hã? Hã? Precisa ser positivo. Quer dizer, claro que você está vendo aqui que essa condição só se verifica se você tiver com o cosseno φ negativo, que significa o φ está entre π sobre 2 e 3π sobre 2, né? Ou seja, em termos do meu desenho, se for uma coisa assim, né? Está saindo e indo embora para um φ cujo cosseno é negativo. Mas isso é uma escolha que eu fiz do delta ser igual a zero. Não é? E se o epsilon for igual a 1? Tanto o epsilon igual a 1 quanto o epsilon maior do que 1 tornam possíveis essa condição, não é verdade? Então eu terei aqui, nesses dois casos, órbitas ilimitadas. Nós vamos ver que elas vão ter naturezas diferentes. Essas duas vão ter naturezas diferentes. Nós vamos ver que quando o epsilon for igual a 1, nós teremos um tipo de órbita, e quando o epsilon for maior do que 1, outro tipo de órbita. A primeira vai ser uma órbita parabólica e a segunda vai ser uma órbita hiperbólica. Isso vai estar associado ao valor da energia total. Tá? A gente vai ver isso. No caso em que o epsilon é menor do que 1, a gente pode obter aqui quais são os valores do R mínimo e do R máximo. Tá?
Então, vamos olhar para o caso epsilon menor do que 1. Vamos ver qual é o R mínimo e qual é o R máximo. Né? Então vamos lá, diga lá, quem é o R mínimo? O R será mínimo quando esse denominador for máximo. E qual é o valor máximo que esse denominador pode ter? 1 mais epsilon. Então, está certo. 1 sobre 1 mais epsilon. E o R máximo será quando o denominador for mínimo, 1 sobre 1 menos epsilon. Mais uma coisa, você tem aqui um R que depende de φ de forma senoidal, cossenoidal, se você preferir falar assim, né? Significa que você tem um R que é periódico, não é? Qual é o período desse R? Ou seja, de quanto em quanto o valor de φ ele se repete? 2π, o período dele é 2π, né? Mas espera aí, 2π não é o período do φ também? O φ se repete a cada 2π outra vez, não é verdade? Então você tem que o período da oscilação, você pode falar disso no valor de R, é exatamente igual ao período do valor de φ. Isso significa que essa órbita vai ser fechada, no caso da órbita limitada, porque os dois períodos são idênticos. Se os dois períodos não fossem idênticos, o φ voltaria ao seu valor original, enquanto o R não teria voltado ao seu valor original. Para a órbita ser fechada, é necessário que eles voltem ao valor original ao mesmo tempo. Né? Isso, poderia estar um negócio que está saindo fora, ou uma espiral para dentro, ou uma espiral para fora. Aqui não, aqui você está vendo que o R se repete exatamente com o mesmo período que o φ. Portanto, isso aqui é uma órbita fechada. Quando o epsilon for menor que 1, é uma órbita limitada e fechada. Poderia se fechar depois, sei lá, 2 períodos? Poderia. Se eu tivesse um período múltiplo do outro, não é? Se eu tivesse um período múltiplo do outro, ela continuaria sendo fechada, só que não fecharia a cada ciclo. Poderia ser uma coisa que, por exemplo, se o período de um fosse o dobro do outro, você teria uma coisa que faz assim, depois volta, por exemplo. Né? Aí você teria uma curva fechada, no sentido de que a cada intervalo regular do ângulo φ, ela volta a se reproduzir, mas não seria tão simples quanto essa daqui. Na verdade, eu posso até representar aqui, é mais fácil até representar o U, né? Eu vou representar o U como função do φ. O U, nesse caso aqui, são esses denominadores, porque ele é o inverso do R. Então, aqui você tem o U máximo, que corresponde ao R mínimo, e aqui o U mínimo, que corresponde ao R máximo. E esses aqui são, o máximo é U mais epsilon, e o mínimo é 1 menos epsilon. Você veja que esse U máximo, ele corresponde ao φ igual a 0, né? O cosseno de φ é 1. E o U mínimo corresponde ao φ igual a π, não é isso? Então, se eu colocar aqui π e aqui 2π, e esse U é uma coisa que é um cosseno modulado por esse epsilon, gama, mi, sobre L quadrado, somado a uma constante. Então, ele está defasado, né? Ele não cruza o eixo horizontal, porque eu estou empurrando ele para frente, para cima, e aqui no meio ele é um cosseno. Como é que é a cara de um cosseno? Vamos lá, aqui é o zero, seria o zero, né? Seria o... Fazer assim. Né? Isso é um cosseno que está deslocado exatamente dessa quantidade aqui. Né? Esse R mínimo aqui, ele ganha um nome quando o nosso objeto pensa num objeto planetário em torno do Sol. Né? O R mínimo é a distância mínima que esse objeto está do Sol. Isso aqui ganha um nome, isso aqui se chama o periélio da trajetória, enquanto que o R máximo se chama o afélio. Isso é só uma nomenclatura. Ah, desculpe, seria o U vezes o C, né? Cadê ele?
Quem é o C? O C é o que aparece lá. Tá, então aqui é U sobre C. Será que está certo isso? Vezes C. Vezes. U vezes C. Obrigado. Para deixar só a parte a dependência com o cosseno explícita aí. Legal, eu vou interromper aqui porque o próximo passo vai demorar um pouquinho. Tá?